Você se importa demais com o que outros pensam. Você se machuca com críticas que não deveriam te afetar. Você perde noites de sono por rejeições que são irrelevantes. E você vive em estado constante de ansiedade tentando controlar percepções alheias sobre você. E quanto mais você tenta controlar, mais frágil você fica. Porque você colocou paz mental sua nas mãos de pessoas que não se importam com seu bem-estar. E a verdade brutal que Marco Aurélio descobriu liderando Roma em meio a guerras, traições e críticas constantes é esta: você não precisa de validação externa. Você precisa de indiferença estratégica, armadura mental que te protege de opiniões alheias. E indiferença não é frieza psicopata, não é desconexão emocional total. É sabedoria de reconhecer o que merece sua energia emocional e o que não merece. E a maioria das coisas que te perturbam hoje não merece um segundo do seu pensamento. Marco Aurélio governava o império enquanto era constantemente criticado, difamado e atacado. E desenvolveu filosofia estoica de indiferença que o manteve são mentalmente enquanto o mundo ao redor desmoronava. E se funcionou para imperador em meio a caos político e guerra, vai funcionar para você em meio a dramas cotidianos insignificantes. Se você quer entender como desenvolver indiferença estratégica, que te protege sem te tornar frio, por que se importar menos é sinal de maturidade mental, e como Marco Aurélio te ensina a construir armadura mental impenetrável, inscreve-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai te mostrar por que a maioria das suas preocupações são desperdício de energia mental. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar pelo fenômeno que te paralisa diariamente. Você acorda e a primeira coisa que faz é checar notificações. E há comentário negativo em post seu, e dia inteiro é arruinado. Essa única crítica de pessoa que você nem conhece contamina suas 16 horas acordado. Você vai para a reunião no trabalho, e colega discorda da sua ideia. E você não consegue focar no resto da reunião. Mente fica remoendo. Porque ele discordou. O que ele pensa de mim agora? Será que perdi respeito? E reunião termina, mas você continua preso mentalmente naqueles 30 segundos de discordância. Você posta foto nas redes sociais e compara curtidas com post anterior. E menos curtidas arruinam seu humor. Por que as pessoas não estão engajando? Estou perdendo relevância? O que fiz de errado? E você gasta a próxima hora analisando o algoritmo, ângulo da foto, legenda, tentando entender por que validação esperada não veio. Você tem apresentação importante. E se prepara obsessivamente. E a apresentação vai bem. 10 pessoas elogiam. Uma pessoa critica pequeno detalhe. E à noite, deitado na cama, qual comentário ocupa sua mente? A crítica. Única crítica entre 10 elogios. E você remoer. Talvez ela esteja certa. Talvez eu não seja tão bom quanto penso. E elogios são esquecidos. Crítica é amplificada. Você está em jantar social e conta história. E uma pessoa no grupo não ri, enquanto outras riem, e sua mente foca na que não riu. Por que ela não gostou? Fui chato? Ela me odeia? E resto do jantar você está autocrítico, monitorando reações dessa pessoa, tentando reconquistar a aprovação que ela nunca te deve. Ou você recebe rejeição, romântica, profissional, social. E rejeição não é apenas não. É interpretada como veredicto sobre valor seu. Não fui escolhido para a vaga. Não sou competente. Pessoa não quis segundo o encontro. Não sou atraente. Grupo não me convidou. Não sou interessante. E cada rejeição acumula, construindo narrativa interna de inadequação. E você passa semanas, meses, anos carregando o peso de rejeições que na verdade eram apenas incompatibilidades neutras. E aqui está o que é brutal sobre tudo isso. Você está sofrendo por coisas que a maioria das pessoas nem lembra 5 minutos depois. Pessoa que te criticou já esqueceu. Está vivendo a vida dela. Mas você está preso no loop, revivendo, remoendo, sofrendo. E sofrimento não vem do evento. Vem da importância que você dá ao evento. E importância é escolha sua. Não foi imposta. Foi auto-infligida.
E você acorda todo dia e repete padrão. Nova crítica, novo comentário, nova rejeição, nova comparação. E cada um te afeta como se fosse catástrofe existencial. E você vive em estado constante de fragilidade emocional, onde opinião de estranho tem poder de destruir seu dia, onde curtida faltante tem poder de arruinar sua autoestima, onde olhar de desaprovação de pessoa irrelevante tem poder de criar ansiedade que dura horas. E isso não é viver. É existir em servidão emocional, onde você não controla a paz mental sua, outros controlam. E quanto mais você busca validação externa, mais poder você dá a externos. E mais frágil você fica. E fragilidade se torna identidade. Sou sensível, sou empático, me importo com as pessoas. Mas Marco Aurélio diria que isso não é empatia. É escravidão emocional. E escravidão precisa ser quebrada. E Marco Aurélio, observando essa mesma dinâmica em cortesãos romanos há 2000 anos, chegou a conclusões que destroem ilusões modernas sobre importância de opinião alheia. Ele escreveu em Meditações: se alguém pode te provocar, você deu a essa pessoa poder sobre você. E aqui está a verdade brutal. Opinião alheia só tem poder porque você deu. Não porque opinião tem valor intrínseco, mas porque você decidiu que tem. E decisão foi sua. Não foi racional. Foi automática, inconsciente, baseada em programação social que te ensinou desde criança que a aprovação alheia é importante. E Marco Aurélio desmascara essa programação. A aprovação alheia não é importante. É irrelevante para a vida boa. Porque vida boa não é determinada por quantas pessoas te aprovam. É determinada por quanto você vive de acordo com valores próprios. E valores próprios são internos, não externos. E quando você busca a validação externa, você está terceirizando paz mental sua, colocando em mãos de pessoas que não têm interesse em protegê-la. E Marco Aurélio ia mais fundo. A maioria das pessoas não pensa sobre você, nem positiva nem negativamente. Elas pensam sobre elas mesmas. Você acha que está no centro da atenção alheia, mas você é apenas figurante em filme de vida delas. E figurantes não importam para a protagonista. Então, pessoa que te criticou, já esqueceu. Pessoa que te rejeitou, já seguiu em frente. Grupo que te excluiu, nem percebeu sua ausência, mas você continua sofrendo. Porque você está vivendo em filme mental onde você é protagonista de drama que ninguém mais está assistindo. E Marco Aurélio desmascara a ilusão. Você não é tão importante quanto pensa. E isso não é insulto. É libertação. Porque se você não é tão importante para outros, a opinião deles não precisa ser tão importante para você. E ele observava cortesãos que viviam em ansiedade constante sobre a opinião do imperador. E via que a ansiedade era autoimposta. O imperador tinha problemas próprios. Guerra, economia, política. Ele não estava obcecado com cada cortesão, mas cortesãos estavam obcecados com cada sinal de aprovação ou desaprovação imperial, e viviam em servidão emocional. E Marco Aurélio, sendo imperador, sabia a verdade. Ele próprio não pensava tanto sobre cortesãos quanto eles imaginavam. E se imperador não pensava, pessoas comuns pensam ainda menos. E aqui está desmascaramento que dói, mas liberta. Maioria das críticas que você recebe não são sobre você, são sobre pessoa que critica. Ela projeta inseguranças próprias, inveja própria, padrões próprios, e você internaliza como julgamento de valor seu. Mas não é. É apenas projeção. E projeção não tem nada a ver com tela. Tem tudo a ver com projetor. E você está levando projeções pessoalmente e sofrendo por elas, quando na verdade são reflexos de mundo interno alheio. E Marco Aurélio desmascara a validação social. Você busca a aprovação de pessoas que não se aprovam. Você busca a validação de pessoas inseguras. Você busca respeito de pessoas que não se respeitam. E então fica confuso quando validação é inconsistente. Mas validação é inconsistente porque vem de fonte inconsistente. Pessoas projetam inseguranças, não avaliam objetivamente.
E a avaliação delas muda com o humor delas, não com valor seu. Então você pode fazer mesma coisa 2 vezes, e ser elogiado uma vez e criticado outra. E diferença não está em você, está em estado emocional de quem avalia. E Marco Aurélio entendia: se você depende de aprovação alheia, você vive em montanha-russa emocional, porque a aprovação varia com caprichos alheios. E caprichos são incontroláveis. Logo, sua paz mental é incontrolável. E isso é receita para sofrimento perpétuo. E ele oferecia alternativa: indiferença estratégica. Não é não se importar com nada, é se importar seletivamente, com coisas que você controla, com valores que você escolheu, com ações que você executa, e deixar opiniões alheias serem exatamente o que são: ruído, que pode ser escutado, pode ser ignorado, mas nunca deve controlar paz mental sua, porque paz mental não é commodity negociável, é fortaleza interna que você constrói. E indiferença é parede que protege fortaleza de invasões externas. E aqui está por que você se importa tanto com opiniões alheias, mesmo sabendo racionalmente que não deveria. E entender mecânica te permite desmontar padrão. Primeiro, evolução. Humanos evoluíram em tribos de 50 a 150 pessoas. E nesse contexto, opinião da tribo determinava a sobrevivência. Ser rejeitado pela tribo significava morte quase certa, sem proteção, sem recursos compartilhados, sem acasalamento. E cérebro desenvolveu hipersensibilidade a sinais sociais. Aprovação significava segurança, desaprovação significava perigo, e sistema nervoso ativava a resposta de estresse à rejeição social, mesma resposta à ameaça física. Porque em ambiente ancestral, rejeição social era a ameaça física, e esse sistema permanece. Mas contexto mudou completamente. Você não vive em tribo de 50, vive em mundo de 8 bilhões. E rejeição social não significa morte. Significa apenas que alinhamento específico não existiu. Mas cérebro não sabe disso. Cérebro opera com programação ancestral e interpreta a desaprovação de estranho na internet como ameaça tribal. E ativa a ansiedade, estresse, ruminação, tentando resolver ameaça que não existe. E você sofre por mecânica evolutiva desatualizada. Segundo, viés de negatividade. Cérebro humano registra experiências negativas com intensidade 3-5 vezes maior que experiências positivas. De novo, evolução. Lembrar de ameaças aumentava a sobrevivência. Esquecer de flores bonitas não matava ninguém, mas esquecer de predador matava. Então o cérebro priorizou o negativo. E resultado em mundo moderno. Você recebe 10 elogios e uma crítica. E cérebro foca em crítica, amplifica, remoer. E elogios são processados superficialmente e esquecidos. E você vive com impressão distorcida de que mundo é mais crítico do que realmente é. Porque memória não é gravação objetiva. É filtro que enfatiza negativo. Terceiro, autoengano sobre reciprocidade. Você assume que outros pensam sobre você com a mesma frequência e intensidade que você pensa sobre eles. Mas isso é falso. Você passa horas pensando em como pessoa X te vê, mas pessoa X passa minutos, se tanto, pensando em você. E maioria do tempo pessoa X está pensando em como outros a veem. Mesmo padrão que você. Todo mundo obcecado com própria imagem. Ninguém realmente obcecado com imagem alheia. E você sofre por reciprocidade que não existe. Quarto, narrativa de identidade. Você construiu história sobre quem você é baseada parcialmente em como outros te veem. Sou engraçado porque as pessoas riem. Sou inteligente porque fui elogiado. Sou atraente porque recebi atenção. E identidade baseada em validação externa é frágil, porque depende de fonte externa que varia. E quando validação para, identidade é ameaçada. E ameaça à identidade é sentida como ameaça existencial. E você entra em pânico.
tentando restaurar validação para restaurar senso de self. Mas self baseado em validação externa nunca é estável. Sempre é refém de opiniões alheias. E Marco Aurélio entendia que desenvolver independência emocional te protege de manipulação por pessoas que usam aprovação e desaprovação para controlar comportamento seu. Por isso documentei 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. O link está na descrição. E quinto, custo-benefício ilusório. Você acredita inconscientemente que se importar com opinião alheia traz benefício. Se eu agradar, serei aceito. Se for aceito, serei feliz. Mas observação honesta revela que benefício nunca vem. Você agrada a pessoa A e pessoa B te critica. Você ajusta para agradar B e pessoa C desaprova. E ciclo é infinito. Porque você não pode agradar todos. E tentar agradar todos é garantia de não agradar ninguém, incluindo você mesmo. E custo é alto, ansiedade constante, perda de autenticidade, vida vivida de acordo com expectativas alheias. E no final, você não é feliz. E pessoas não estão satisfeitas. E você desperdiçou vida tentando alcançar objetivo impossível. E sexto, falta de hierarquia de opiniões. Você trata a opinião de especialista competente igual à opinião de troll anônimo na internet, e dá peso igual a ambos, e sofre igualmente por ambos. Mas opiniões não são iguais. Opinião de pessoa que te conhece profundamente, te ama genuinamente e tem competência na área é valiosa. Opinião de estranho que te conhece superficialmente e projeta inseguranças próprias é lixo. E lixo não merece ser processado como informação valiosa. Mas você processa. E sofre. E Marco Aurélio entendia toda essa mecânica. E oferecia solução estrutural. Reconstrua relação com opinião alheia. Não através de força de vontade, mas através de entendimento. Quando você entende que cérebro está ativando resposta ancestral à ameaça moderna que não é ameaça, você desativa a resposta. Quando você entende que viés de negatividade distorce percepção, você corrige distorção. Quando você entende que reciprocidade não existe, você para de esperar. Quando você entende que identidade externa é frágil, você constrói identidade interna. Quando você entende que agradar todos é impossível, você para de tentar. Quando você entende que opiniões não são iguais, você cria hierarquia. E entendimento estrutural te liberta de padrão estrutural. E isso é sabedoria estoica aplicada. E agora, você precisa identificar onde padrão opera em vida sua, porque conhecimento sem aplicação é entretenimento, não transformação. Então aqui estão testes mentais que Marco Aurélio usaria para diagnosticar dependência emocional de opinião alheia. Teste 1. O teste da hierarquia de importância. Pense na última crítica que te afetou profundamente. E responda honestamente. Essa pessoa tem impacto direto na minha vida diária? Ela paga minhas contas? Dorme na minha cama? Come na minha mesa? Se resposta é não, por que crítica dela tem poder de arruinar seu dia? E observe, maioria das críticas que te afetam vem de pessoas sem impacto real na vida sua. E você está dando poder de afetar paz mental a pessoas que não têm poder de afetar circunstâncias suas. E isso é irracional. E irracionalidade pode ser corrigida por razão. Teste 2. O teste de competência. Ainda pensando na crítica, pergunte: essa pessoa demonstrou competência na área que está criticando? Ela tem conquistas que justificam a autoridade moral ou intelectual sobre tema? E frequentemente você descobre: pessoa criticando não tem competência, não tem conquistas, não tem autoridade. E crítica vem de lugar de projeção, não de avaliação objetiva. E crítica sem competência é ruído, não sinal. E você está processando ruído como se fosse sinal. Teste 3. O teste de intenção. Pergunte: essa pessoa tem interesse genuíno no meu bem-estar? Ela me conhece profundamente? Ela demonstrou amor ou cuidado real? E maioria das críticas vem de pessoas que não se importam com você. Vem de inveja,
de projeção, de tentativa de se sentir superior. E crítica sem intenção genuína de ajudar é ataque, não feedback. E ataque deve ser defendido ou ignorado, não internalizado. Teste 4. O teste de consistência. Observe padrão. Você agradou a mesma pessoa em situações diferentes e recebeu respostas diferentes? Ou você fez mesma coisa e foi elogiado por um e criticado por outro? E inconsistência revela a verdade. Avaliação não é sobre você. É sobre estado emocional de quem avalia. E se a avaliação varia independente de ação sua, avaliação não é feedback útil. É projeção de variáveis internas alheias. Teste 5. O teste de tempo. Quando crítica te afetar, pergunte: isso vai importar em uma semana? Um mês? Um ano? E aplique honestidade brutal. Maioria das críticas não passa teste de uma semana. Você nem lembrará. Mas você está sofrendo agora como se fosse definir vida inteira. E desproporção entre impacto real e sofrimento atual revela que sofrimento é escolha, não consequência inevitável. Teste 6. O teste de reciprocidade. Pergunte: eu penso tanto sobre essa pessoa quanto imagino que ela pensa sobre mim? E resposta é quase sempre não. Você está obcecado com como ela te vê, mas ela mal pensa em você. E você sofre por atenção que ela não está dando. E sofrimento é baseado em fantasia, não em realidade. Teste 7. O teste de identidade. Quando validação esperada não vem, pergunte: minha competência real mudou? Minhas habilidades desapareceram? Meu valor objetivo diminuiu? E resposta é não. Você é a mesma pessoa com mesmas capacidades. Única coisa que mudou foi opinião alheia. E opinião não altera a realidade, apenas altera a percepção. E percepção alheia não define você, a menos que você permita. E esses 7 testes revelam padrão. Maioria do sofrimento por opinião alheia é auto-infligido, baseado em dar importância a coisas que não merecem importância. E padrão pode ser quebrado através de consciência. Toda vez que opinião alheia te afetar, rode testes, e frequentemente você descobrirá que opinião não passa em nenhum teste. E opinião que não passa em testes não merece afetar paz mental sua. E conhecimento sem ação é impotência intelectual. Então aqui estão estratégias práticas que Marco Aurélio aplicava para construir indiferença a opiniões alheias. E estratégias não são teoria, são ações que você implementa hoje. Estratégia 1. Crie hierarquia de opiniões por escrito. Pegue papel e divida em 3 colunas. Coluna 1. Opiniões que importam. Liste 3-5 pessoas máximo. Pessoas que te conhecem profundamente, te amam genuinamente, têm competência em áreas relevantes. Essas opiniões você considera seriamente. Coluna 2. Opiniões que você filtra. Pessoas competentes, mas que não te conhecem bem. Ou pessoas que te conhecem, mas não têm competência em área específica. Essas você escuta com ceticismo saudável. Coluna 3. Opiniões que você ignora. Todos os outros. Estranhos. Trolls. Conhecidos superficiais. Pessoas demonstrando inveja ou projeção. E quando opinião vier, consulte hierarquia. E se pessoa não está em coluna 1, opinião não merece perturbação emocional. Estratégia 2. Pratique indiferença ativa diariamente. Escolha uma coisa pequena por dia, onde você normalmente buscaria validação. E conscientemente não busque. Poste fotos sem checar curtidas. Compartilhe opinião sem verificar concordância. Use roupa que você gosta sem pedir aprovação. E observe: mundo não colapsa. Você sobrevive. E cada pequena prática de indiferença fortalece músculo mental. E eventualmente indiferença deixa de ser esforço e se torna estado natural. Estratégia 3. Redirecione a atenção imediatamente. Quando crítica ou rejeição acontecer, não permita ruminação. Cérebro vai querer processar, analisar, remoer. E você conscientemente redireciona. Isso aconteceu. Não passa em testes de importância. Próximo.
e foca a atenção em ação produtiva, trabalho, exercício, leitura, qualquer coisa menos ruminar. E redirecionamento inicial é difícil. Cérebro resiste, mas com prática se torna automático. Estratégia 4. Exponha-se a pequenas rejeições intencionalmente. Isso é treino. Você não espera rejeições acontecerem passivamente. Você as busca ativamente. Peça desconto em loja sabendo que podem negar. Convide alguém para café sabendo que pode recusar. Compartilhe opinião controversa sabendo que podem discordar. E cada pequena rejeição que você sobrevive te dessensibiliza. E dessensibilização é vacina contra impacto de rejeições futuras. Estratégia 5. Documente vitórias internas. Maioria documenta validações externas, curtidas, elogios, conquistas públicas. E Marco Aurélio fazia o oposto. Ele documentava em meditações conquistas internas. Hoje não reagi à provocação. Hoje mantive valores próprios apesar de pressão social. Hoje escolhi autenticidade sobre aprovação. E documentação de vitórias internas reconstrói senso de valor baseado em padrões internos, não externos. Estratégia 6. Desenvolva a resposta. Padrão a críticas. Ao invés de improvisação emocional, tenha script mental. Quando crítica vier, obrigado pela perspectiva, vou considerar. E então você aplica testes. E se crítica não passa, você descarta. Mas resposta externa foi educada. E isso evita conflito desnecessário e te dá tempo para processar racionalmente ao invés de reagir emocionalmente. E estratégias são acumulativas. Você não implementa todas de uma vez. Escolhe uma, pratica por semana, domina e adiciona a próxima. E em meses você construiu armadura mental que maioria nunca desenvolve. E a armadura não te torna insensível, te torna seletivamente sensível. Você se importa profundamente com coisas certas e ignora completamente coisas erradas. E discernimento é sabedoria. E quando você implementa testes e estratégias, algo profundo muda. Não overnight, mas gradualmente. E mudança é perceptível. Você está em reunião e alguém critica a ideia sua. E antes isso arruinaria dia. Mas agora, você escuta. Aplica testes mentalmente. Crítica não passa. E você segue em frente, sem ruminação, sem ansiedade. E percebe, você acabou de fazer o que a maioria das pessoas na sala não consegue. Você se desacoplou emocionalmente de opinião alheia. E isso não te torna arrogante, te torna livre. Você posta algo nas redes e não checa curtidas compulsivamente. E quando eventualmente checa, número não define humor seu, porque você entende. Curtidas medem algoritmo, não valor. E você não terceiriza a autoestima para algoritmo. E pessoas ao redor notam. Você mudou. Está mais confiante. Mas confiança não veio de validação externa. Veio de independência de validação externa. E isso é paradoxo que a maioria nunca entende. Você para de buscar aprovação e se torna mais aprovado. Porque a autenticidade atrai. E a autenticidade só existe quando você não está performando para a audiência. Você está em jantar social e conta história, e alguém não ri. E antes isso te perturbaria. Mas agora, você nem nota. Ou nota e não se importa, porque a aprovação de todos não é objetivo. Conexão genuína com alguns é, e você diferencia. E diferenciação é maturidade. Você recebe rejeição, profissional, romântica, social, e dói. Porque você é humano. Mas dor é proporcional. Não é devastação existencial, é desapontamento momentâneo. Não foi dessa vez. Próximo. E você segue, porque a identidade sua não estava investida em aprovação alheia. E rejeição não confirmou narrativa de inadequação. Apenas confirmou incompatibilidade específica. E incompatibilidade é neutra. E você percebe que vive diferente de maioria. Maioria vive em ansiedade social constante, monitorando reações, ajustando comportamento, buscando validação.
E você vive em paz. Não porque ignora pessoas, mas porque não depende delas para a paz mental. E dependência era prisão. E independência é liberdade. E liberdade te permite conexões mais profundas, porque você se relaciona de lugar de plenitude, não de carência, e pessoas sentem diferença e te respeitam. Não porque você busca respeito, mas porque você não precisa dele. E não precisar é demonstração suprema de força. E força atrai respeito naturalmente. E isso é maturidade estoica. Não é ser frio, não é ser desconectado, é ser seletivamente conectado, com pessoas certas, valores certos, propósitos certos, e indiferente a ruído. E ruído é 99% do que te perturbava antes. E agora você vê ruído pelo que é. E não deixa contaminar paz mental sua. E paz não é ausência de desafios. É presença de armadura mental que te protege de desafios que não merecem afetar você. E você se tornou pessoa que Marco Aurélio reconheceria. Alguém que vive em mundo caótico, mas mantém centro calmo. Não através de isolamento, mas através de indiferença estratégica. E indiferença é armadura. E armadura é liberdade. E liberdade é vida que a maioria deseja, mas poucos alcançam. E você alcançou. Não por talento especial, mas por aplicação consistente de sabedoria estoica milenar. E agora você vê o que outros não veem. Opiniões são ruído. Validação é armadilha. Indiferença é poder. E poder está sempre disponível. Basta escolher. A indiferença é a verdadeira armadura mental. Não porque te torna insensível, mas porque te torna livre. Livre de ansiedade constante sobre o que outros pensam. Livre de devastação por críticas de pessoas irrelevantes. Livre de necessidade de aprovação que nunca satisfaz. E Marco Aurélio não te ensinou a não se importar com nada. Te ensinou a se importar seletivamente. Com pessoas que merecem, valores que escolheu, ações que controla. E desenvolver indiferença a resto não é frieza, é sabedoria. E sabedoria te permite viver autenticamente em mundo que constantemente pressiona a conformidade. Você aprendeu o fenômeno. Sofrimento por opiniões alheias que te paralisa. O desmascaramento. Opinião só tem poder porque você deu. A explicação. Mecânicas evolutivas e psicológicas que te prendem. Os testes. Como identificar dependência emocional em tempo real. As estratégias. Ações práticas para construir independência. E maturidade. Como se sente viver livre de aprovação alheia. E agora você tem escolha. Continuar vivendo como antes, refém de opiniões, ou implementar sabedoria estoica e construir armadura mental. E armadura não se constrói em dia, se constrói em decisões diárias. Cada vez que você escolhe não remoer crítica, cada vez que você redireciona a atenção, cada vez que você se expõe a pequena rejeição intencionalmente, você está construindo. E construção é lenta, mas resultado é permanente. E permanência vale paciência. Se este vídeo te mostrou que indiferença estratégica não é fraqueza, mas força suprema, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar estoicismo de Marco Aurélio para mais pessoas vivendo em servidão emocional a opiniões alheias. E se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos filosofia aplicada, sabedoria prática de imperadores que governavam enquanto mantinham paz mental, e ferramentas que te transformam de refém em senhor de vida própria. E lembre-se, você não precisa de validação externa. Você precisa de indiferença estratégica. E indiferença não te torna frio, te torna livre. E liberdade é destino de quem escolhe sabedoria sobre conformidade. Marco Aurélio viveu isso liderando Roma. E você pode viver isso liderando vida sua.